Bom, boa noite a todos novamente. E hoje vamos falar um Noite. pouquinho mais sobre interpretação histórica, tá? É, se eu conseguir. Aqui, joia. Para a aula de hoje, eu coloquei três livros aqui, mas vocês vão ver que no decorrer da apresentação eu vou mostrar vários outros livros, tanto na tela quanto aqui físicos. Então, para quem gosta de indicação de livros, vai ser interessante, tá? Então, eu usei basicamente esses três livros, né? Esse Convite à Todos Inter... têm na biblioteca, tá? Ah, joia, excelente. Esse Convite à Interpretação Bíblica é muito interessante. Eu não conhecia esses autores, mas eu achei muito interessante o livro do Berkoff e esse Instituições de Israel, que é esse aqui, ó. Esse livro é fantástico. Eu acho que bom, você já falou, né, Débora? Tem na biblioteca. Esse livro é muito, muito, muito legal. Assim, quem puder pegar na biblioteca, quem puder comprar, esse livro é fantástico. Tá? Então, para a gente ter uma ideia de como era a vida no Antigo Testamento, como eram os costumes, como o porquê das coisas, né? É muito legal. O Roland de Vaux era um arqueólogo, né? E ele se dedicou por muito tempo aí estudando para escrever esse livro. E ficou uma obra muito bacana mesmo, tá? Aí, pegando o gancho nesse livro aqui do Andreas e do Richard, ele tem uma frase que diz assim, ó, para que a interpretação das escrituras tenha um fundamento seguro, é imprescindível estudar o contexto histórico de uma passagem, incluindo também quaisquer características culturais. Né? Então é meio lógico isso, mas é uma coisa que precisa ser dita. Né? Então, para a gente fazer uma interpretação correta da Bíblia, a gente precisa entender o que está acontecendo naquele contexto, naquela época, naquele momento histórico, e entender qual é a cultura daquela região onde aquilo que está sendo narrado está acontecendo. Tá? Então, isso aqui é muito importante, é, é fundamental para esse tipo de estudo, tá? E assim, e uma coisa interessante também, que a gente não pode, né, durante todo esse curso que a gente tá fazendo aqui, uma coisa que a gente nunca pode se esquecer, né, é de responder essa pergunta aqui, ó. Qual é o principal objetivo do estudo do contexto histórico de um texto? Tá? Aqui onde está escrito contexto histórico, vocês podem colocar qualquer um dos temas que a gente vai estudar dentro desse curso de hermenêutica. Né? Que a pergunta continua sendo válida e a resposta sempre vai ser a mesma. Tá? Então, qual o principal objetivo do estudo do contexto histórico de um texto? Qual o principal objetivo do estudo do contexto gramatical de um texto? Qual o principal objetivo do estudo do contexto teológico de um texto? Por aí vai. A pergunta se repete, mas a resposta é a mesma. E qual é a resposta? Recuperar o significado original pretendido por Deus. Né? Por que a gente estuda a Bíblia? Né? Se a gente parte do princípio que a Bíblia é a palavra de Deus, a gente estuda a Bíblia para saber qual é a palavra de Deus e para entender a palavra de Deus, né? Ou seja, para saber o que Deus quer nos dizer, quer dizer para cada um de nós. Né? Então, para isso, a gente precisa recuperar o significado original do que Deus quer nos dizer. Né? E por isso que esse estudo não é um estudo tão simples. Por isso que é um estudo que envolve as mais diversas áreas do conhecimento. Tá? Então, isso é fundamental, né? E isso vale para todo esse tempo aqui que a gente vai ter de curso. Né? Então, o objetivo principal é recuperar o significado original pretendido por Deus. Então, isso é importante a gente ter em mente, tá? Outra coisa que interessante, as informações do contexto histórico-cultural nunca devem ser mais importantes do que aquilo que está sendo afirmado explicitamente pelo texto bíblico.
Isso também é fundamental, tá? Como a gente já falou, a Bíblia é a palavra de Deus. E a palavra de Deus não tem erros, a palavra de Deus não tem contradições. Então, mesmo a gente nunca pode levar em conta alguma coisa que contradiga, né, ou diga que a Bíblia está errada. Né? Na semana passada a gente contou a história lá da cura que Jesus fez do cego. Né? Então, existem algumas interpretações, alguns entendimentos. Os três relatos que a gente tem na Bíblia são diferentes entre si, né? Mas como a gente sabe que a Bíblia é palavra de Deus, a gente entende que não há erro em nenhum desses três relatos. Né? Então, assim, isso também é fundamental. É, qualquer tipo de informação extra-bíblica não pode ser mais importante do que o que está escrito na Bíblia, tá? Para interpretar um fato bíblico. Então, uma outra coisa também, a Bíblia, né, a gente já falou bastante sobre isso, né? A Bíblia é um livro inspirado por Deus e escrito por homens. Mas, antes de tudo isso, e tão importante quanto tudo isso, é que a Bíblia é um livro histórico. Né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a história contada na Bíblia não é uma ficção, não é uma fantasia, não é uma história inventada. A história contada na Bíblia é uma história com H maiúsculo. É uma história de fatos que realmente aconteceram. Tá? Então isso também é super importante a gente ter em mente. E assim, e a Bíblia, ela toda, ela está baseada ela tem ela conta vários fatos históricos, mas ela é baseada em um grande fato histórico, o maior de todos. E qual é esse grande fato histórico? A gente pode ler, por exemplo, aqui, 1 Coríntios 15, de 17 a 19, que diz assim: E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiam em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Qual que é o grande fato histórico contado, narrado pela Bíblia? O maior de todos é a ressurreição de Cristo. Né? E aqui Paulo está falando que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, tudo mais é vão. Toda a Bíblia não serve para nada se a ressurreição de Cristo não for considerada verdadeira e se a ressurreição de Cristo não for considerada como um fato histórico. Então também isso é muito importante a gente ter em mente, nunca se esquecer disso, né? E assim, e como que a gente estuda isso, né? Como que a gente entende a Bíblia como um livro que conta fatos históricos? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre a Bíblia ser um livro de história, né? Mas antes disso, a gente vai ver que existem três ciências ou três campos de estudo que nos ajudam a entender melhor a Bíblia em seu contexto histórico. Tá? Vamos dar uma olhada em cada um deles aqui. Bom, o primeiro deles, né, é o próprio estudo desse contexto histórico-cultural. Né? E aqui eu coloquei o livro do De Vaux como exemplo. O segundo é a cronologia. E o terceiro deles, que eu coloquei aqui, é a arqueologia. Tá? Então, essas três linhas de estudo têm condições de nos ajudar muito a entender a Bíblia e a entender o contexto em que cada uma das passagens foi escrita. Tá? Mas antes de entrar em cada um deles, a gente vai falar um pouquinho sobre cada um dessas linhas de estudo. A gente vai definir duas coisas: o que são fontes primárias e o que são fontes secundárias. Isso é muito importante para a gente não cair em armadilhas na hora de entender um texto bíblico, tá? O, o Grant Osborne, que é o autor desse livro aí chamado A Espiral Hermenêutica,
que é um livro bem muito importante também nessa área de interpretação, ele diz o seguinte: sem a presença do contexto bíblico, desculpa, sem a presença do contexto histórico-cultural por trás de um determinado livro da Bíblia, seu estudo quase sempre será incompleto e superficial. Ou seja, se você lê o texto e não tiver o contexto, né, o entendimento desse texto vai ser superficial e incompleto. Aí ele continua: por essa razão, é importante que o estudante esteja familiarizado com um grande número de fontes primárias e secundárias disponíveis para ajudar na sua interpretação. Né? Mas o que são essas fontes? Né? Vamos dar uma olhadinha no que são essas fontes primárias e secundárias. Qual é a principal fonte primária de interpretação bíblica, na opinião de vocês? Se alguém quiser falar, fica à vontade. Inspiração, Júlio. Oi? Perdão. A inspiração? Então, a inspiração é uma coisa recebida pelos autores, né? Mas uma fonte que a gente pode consultar, uma fonte primária que a gente pode consultar e que nos ajuda a entender a Bíblia. Os Qual O é? escribas. Espírito, o Hã? Espírito Santo? Não. Os escribas. Não. Os A princ- pergaminhos, então. Então, a gente já falou algumas vezes sobre isso aqui, né? O próprio texto bíblico. A Bíblia interpreta a Bíblia. Né? A gente já falou isso aqui. Então, assim, a principal fonte primária que a gente deve usar para nos ajudar a entender e a interpretar a Bíblia é a própria Bíblia. Tá? Por exemplo, se a gente quiser. Eu peguei um exemplo aqui que está lá no livro de Esther. Então, assim, o Antigo Testamento e o Novo também tem muitas referências ao contexto histórico de cada uma de determinadas passagens, né? Então, se a gente pegar lá o livro de Esther, capítulo 1, versículos de 1 a 3, está escrito assim, ó. Foi no tempo de Xerxes, que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Naquela época, o rei Xerxes reinava em seu trono na cidadela de Suzã. E no terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus nobres e seus oficiais. Estavam presentes os líderes militares da Pérsia e da Média, os príncipes e os nobres das províncias. Então, se a gente pegar esse livro aqui, ele já dá para a gente uma referência uma referência histórica, né? O rei Xerxes existiu de verdade. Se você for buscar nos livros de história, ele existiu. Então você consegue datar, você consegue saber em que período esse texto foi escrito. Né? Você consegue saber em que região, o que estava acontecendo historicamente lá. Então, o próprio texto nos dá dicas, nos dá informações do contexto e da época e de quando os textos foram escritos, né? Então, assim, a Bíblia tem muito disso. A Bíblia faz muitas referências. A Bíblia traz muita informação que nos servem de apoio, que nos servem de gancho para a gente buscar outras coisas complementares na parte histórica, tá? Outras fontes primárias. Então, a própria Bíblia é a principal fonte primária na hora de interpretar a Bíblia. Mas existem outras fontes que a gente pode usar também. Tá? Existem fontes extra-bíblicas. Né? Acho que o Roberto falou dos pergaminhos, né? Então, os pergaminhos são uma fonte também, uma fonte primária esta bíblica. Se a gente falar, por exemplo, dos pergaminhos, dos manuscritos do Mar Morto, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, são fontes também que nos ajudam a entender. Não são fontes para a gente tirar doutrinas, para a gente tirar ensinamentos, mas são fontes que nos ajudam a entender a história. Então, isso é uma coisa também que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas é uma coisa muito importante também, tá bom? Então, por exemplo, fontes extra-bíblicas.
né? O Heródoto, que foi um grande historiador da antiguidade, né? Ele é tido como o pai da história, né? Do escrito, né? Da escrita da história. Ele viveu entre 490 e 425 a.C. Ele escreveu esse livro aí que a gente tem disponível aí para comprar nas livrarias, que chama História, né? Então, nesse livro, por exemplo, ele confirma o que está escrito lá em Leinster. Ele fala de Xerxes, ele fala daquela região, ele fala de várias coisas que a gente consegue encontrar na Bíblia, né? Então, é um livro de história escrito por um historiador antigo e que cita várias coisas né, que estão narradas na Bíblia. Tá? Então, é uma fonte extra-bíblica que pode ser usada na interpretação histórica, não teológica, da Bíblia. Tá? Além disso, né, e o bom disso é que a gente não precisa ter todos esses livros em casa. Né? Hoje a gente tem bíblias de estudo muito boas. Né? Na outra aula eu mostrei a Bíblia da Thomas Nelson, né, que é uma Bíblia muito legal. Mas tem outras Bíblias de estudo que já trazem muitas dessas informações ali nos próprios textos de referência, né? E esses textos nos ajudam demais assim na hora de ler e entender o que tá sendo dito, né? Além disso, né? Então esse aqui é um livro. Além de um livro de história, a literatura antiga também é muito rica. A literatura antiga nos faz entender costumes, nos faz entender como eram as outras religiões, como que as pessoas viviam, como eram os relacionamentos, né? E como as coisas aconteciam, né? Eu coloquei dois livros aqui, né, que falam. é, Esse aqui é esse amarelinho, que é o Enuma Elish, que é um livro que conta um relato da criação do mundo, de acordo com a visão lá da Mesopotâmia, e outro que é a Epopeia de Gilgamesh, que conta uma história de dilúvio. Tá? Então, esses livros também eles podem nos ajudar a entender o contexto histórico da região e a fazer a gente entender como eram as crenças, no que eles acreditavam, né? Quais eram os outros tipos de crença, os outros tipos de pensamento e de jeito de viver. Então, são livros muito interessantes e muito importantes, podem enriquecer muito o nosso estudo. Mas, de novo, são livros para complementar a parte histórica, não a parte teológica, tá? Esses livros não podem, nada do que está escrito aqui pode ser tido como, ser levado em conta como doutrina, sempre como ajuda na interpretação histórica. Né? Outros livros, né, como o Roberto comentou, os apócrifos, né? Hoje a gente tem aí toda a coleção de livros apócrifos comentados já que a gente pode ler e a gente pode entender, né? Se a gente pegar, por exemplo, os livros de Primeira e Segunda Macabeus, né? O pastor já deu um estudo há algum tempo atrás sobre esses livros e são livros riquíssimos assim em história que contam um fato histórico, né? Que foi a revolta dos Macabeus. Então tá tudo lá, tá tudo narrado, tudo registrado e são fatos que aconteceram na história. Mas são livros que não foram incorporados ao cânon, né, à Bíblia, porque não são considerados como livros não inspirados. Essa não inspiração não significa que os fatos históricos narrados não sejam verdade. Só quer dizer que a teologia e que não serve como doutrina para a gente, entendeu? Então, por isso são livros apócrifos. E como esse tem vários outros, né? Vários outros livros que podem nos ajudar a ter um entendimento melhor do que da época em que os textos bíblicos foram escritos. Então essas são consideradas algumas fontes primárias, né? São fontes de textos que foram escritos lá atrás, lá na época em que os relatos originais foram escritos, né? Então são fontes primárias, fontes que nos servem de apoio também, de literatura de apoio, para a gente entender melhor os textos. Mas além das fontes primárias, a gente tem as fontes secundárias, né? O Grant Osborne ele fala de fontes primárias e secundárias. E o que são essas fontes secundárias, né? Essas são acho que as mais
as mais fáceis da gente encontrar, né? A nossa biblioteca lá na igreja está cheia delas, né? Então, são bíblias de estudo, são comentários, são livros de história. Esse aqui do o pensamento do Antigo Oriente Próximo, que eu tenho aqui, ó, que é esse aqui, ó, é muito interessante também. Ele conta, ele dá uma visão muito legal sobre como era o pensamento, como era a vida, como era a literatura, quem eram os deuses em quem eles acreditavam, por que eles acreditavam, quais eram os rituais, qual era. Tem tudo aqui, é muito, muito legal também. Os atlas, né? Eu coloquei esse aqui do Daniel Hayek. Esse aqui eu acho que tem na biblioteca esse atlas, mas ele está esgotado já para vender, tá? Mas é um livro muito Tem na interessante. biblioteca, sim, o Atlas está Tem? lá. Tem Ah, outros Atlas e tem tá. outros livros de apoio também. Joia. Então, assim, tem, sei lá, esse tem os panoramas da Bíblia, né? Que esse aqui tem também. Tem esse aqui, ó, como conhecendo melhor o Antigo Testamento, que também tem na biblioteca. Sei lá, tem esse aqui, ó, que fala dos apócrifos, ó, Evangelhos Perdidos, que é um livro de história também, muito interessante. Tem esse aqui, ó, que fala a história da Babilônia, muito legal. Tem aqui, ó, história de Roma. Então, todos esses livros, né, esse aqui também tem na biblioteca, que é a história do cristianismo do Justo Gonzalez. Então, todos esses livros são fáceis de achar, né? São livros que estão aí nas livrarias hoje em dia e que nos ajudam demais assim na hora de entender um texto, né? E entender o contexto por trás desses textos, né? Então, tudo isso serve de ferramenta para a gente na hora de ler e entender a Bíblia, tá? E assim, então a gente tem fontes primárias e fontes secundárias. Tá? Aí voltando lá para os 3 campos de estudo lá, vamos falar um pouquinho de cronologia. Né? A gente já falou um pouquinho disso nas outras aulas, mas vamos falar mais um pouquinho. Né? Todo mundo sabe que existe uma enorme distância cronológica entre os acontecimentos registrados na Bíblia e os nossos dias. Né? Então, assim, para a gente entender corretamente o que está escrito, o que o texto quer dizer, a gente precisa entender em que momento da história esse texto foi escrito. Então, por isso que o estudo da cronologia é importante. Né? E como a gente já viu lá em Esther, que fala de Xerxes e do período em que ele foi rei, a própria Bíblia tem muitas referências que podem nos ajudar a fazer isso, a traçar essa linha cronológica. Né? Então, por exemplo, eu vou tem outro exemplo aqui, ó, do Antigo Testamento. Se a gente ler 1 Reis 6:1, está escrito assim, ó, 480 anos depois que os israelitas saíram do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão em Israel, no mês de Ziv, o 2º mês, ele começou a construir o templo do Senhor. Então, o que ele está falando aqui? Que no 4º ano do reinado de Salomão, haviam se passado 480 anos do quê? De qual período bíblico? Do Êxodo, né? Que é a saída do povo do Egito. Então, a gente já consegue localizar isso aqui como acontecendo 480 anos depois do Êxodo. Né? A gente sabe também que o rei Salomão governou aproximadamente entre 971 e 931 a.C. E aí, se a gente fizer a conta, a gente chega à conclusão de que o êxodo aconteceu por volta do ano 1400 anos antes de Cristo. Então, assim, se a gente começar a ler a Bíblia com esse viés e com esse cuidado, a gente vai começar a construir uma linha do tempo na nossa mente, entendeu? Então, esse tipo de texto, quando correlacionado a outros textos que trazem referências, nos fazem construir uma linha do tempo. Então, assim, muita coisa
né, que a gente precisa para entender a Bíblia, está na própria Bíblia. Né? Então, uma leitura atenta, uma leitura cuidadosa, né, uma leitura no sentido de estudar, né, nos traz todas esse conhecimento, né? Então, e isso não é só nesse texto, né? Em vários outros textos a gente tem informações desse tipo, né? De modo que é possível a gente determinar uma cronologia muito realista, né? Sei lá, entre o nascimento de Abraão, lá em 2166 a.C., até o final do Antigo Testamento, por volta do ano 400 a.C. Então, assim, são, sei lá, 1500, quase 1600 anos de história que a gente consegue delinear e que a gente consegue colocar marcos e datas para vários eventos que estão narrados dentre nesse período de 1600 anos. Tá? Isso é muito importante, isso é fundamental para a gente entender o que está sendo dito. Tá? Assim, a gente não precisa, claro, começar a ler a Bíblia e começar a anotar as datas e começar a fazer conta para chegar nessa cronologia. Né? Graças a Deus a gente tem estudiosos aí, tem especialistas que já fizeram isso por nós. Né? Então, se você pegar a maioria das Bíblias, traz, né, uma cronologia, uma linha do tempo. Essa aqui da imagem é a da Bíblia Thomas Nelson. Tá? Então, assim, são várias páginas de cronologia. Então, ele vai citando, ele coloca aqui uma linha do tempo, aqui, essa linha colorida, com as datas, e vai colocando os fatos bíblicos, tá vendo? Então, Juízes, Otoniel, Eude, Débora, Gideão e por aí vai. E ele vai colocando isso dentro de uma linha do tempo. Né? E aqui, né, esse quadro aqui ele traz várias informações. Ele fala qual é o império que governava nessa época, né, ele fala o que estava acontecendo na política, qual período da história é esse, né, e vai contando e traz muitos detalhes aí que são muito interessantes se a gente parar para ler com calma e para entender um quadro desse tipo, entendeu? Então isso é muito legal, é muito interessante. Né? E essa cronologia, né, ela fornece para a gente um contexto histórico muito grande, né, dos eventos, das palavras, das coisas que aconteceram na Bíblia. Né? E entender isso nos ajuda muito a ligar os pontos. Né? Então, por que tal coisa aconteceu nesse momento da história? Né? Mas aí, se você tem isso na mente, se você tem esse entendimento, né, você fala, isso aqui culminou de vários acontecimentos que aconteceram lá para trás. Então as coisas foram acontecendo até chegar nesse ponto. Né? Então você consegue localizar os acontecimentos dentro de uma linha histórica. Né? Então, não só os acontecimentos, mas você consegue, em vários casos, você consegue ir entendendo gradativamente como foi surgindo o pensamento teológico de vários autores ou de vários períodos, entendeu? Então, você tendo esse conhecimento, você consegue, dentro da sua cabeça, você consegue criar um de A a Z, assim, dos acontecimentos. Além de que esse tipo de conhecimento também facilita na hora da gente harmonizar, na hora da gente comparar e entender passagens que aparentemente são contraditórias. Tá? Então, isso aqui ajuda muito assim, no entendimento, é um estudo muito legal, é muito importante. Outro aspecto importante também para o nosso entendimento é desculpa, ainda em cronologia, né? Então, a cronologia nos ajuda no contexto histórico, no desenvolvimento de conceitos, né, que a gente falou, a gente consegue entender como determinados conceitos, determinados pensamentos foram construídos ao longo do tempo, na harmonização de passagens. Tá? Então, eu coloquei aqui essa imagem aqui, que é a estátua de Nabucodonosor, que está lá em Daniel 3.
Débora, é isso? Acho que é Daniel 3, né? E aí essa estátua, né, se você for ler se você for ver os comentários das Bíblias de estudo, você vai ver que cada tipo de material usado na estátua tem a ver com um período, né? Então, se você pegar aqui, ó, os pés, a Europa na situação de Roma, 476 antes de Cristo. Depois, conforme a estátua vai subindo e os materiais de construção da estátua vão mudando, vai mudando também o período histórico. Então aqui nessa estátua aqui você tem uma linha do tempo, né? Isso está lá no livro Júlio, de. é Oi, Daniel 2. 2, tá? Desculpa. Então isso está lá em Daniel 2, por exemplo. Então é uma estátua que serve como linha do tempo para a gente entender é, várias coisas que estavam acontecendo na época e que iam acontecer, né? Então isso aqui é muito interessante também. Deixa eu voltar aqui. Outra linha de estudo também que pode nos ajudar muito a entender o contexto histórico da Bíblia é a arqueologia, né? Eu coloquei aqui essa imagem desse manual de arqueologia do Thomas Nelson, tá? Que é bem interessante também, traz vários achados, né? Tanto de peças como de documentos e cidades e várias outras coisas. É, e o estudo da arqueologia nos ajuda a confirmar fatos narrados da Bíblia, né, a trazer luz, né, a trazer um maior entendimento para as passagens que são difíceis e a trazer maiores informações complementares. Então você enriquece o entendimento do texto bíblico se você sabe, se você tem fatos arqueológicos, se você tem achados arqueológicos do que aconteceu. Né? Aqui eu vou também recomendar um canal do YouTube que é muito interessante, que fala bastante disso, que é o Israel com Aline. Não sei se vocês conhecem, mas essa moça é uma guia turística, ela é brasileira, mora em Israel, e ela tem um canal no YouTube onde ela fica rodando todo Israel, mostrando os lugares, mostrando peças, mostrando museus de coisas. E isso enriquece muito, porque você está lendo um texto lá na Bíblia, e se você viu uma foto, se você viu um vídeo do local, ou para aqueles que tiveram a oportunidade de estar lá, né, em Israel, te vem à mente, fala, não, isso aqui eu já vi, eu já vi esse lugar, eu sei como é. Então isso enriquece muito o entendimento, né? A Bíblia não traz tantos detalhes do ambiente, de como eram de como para você construir um cenário, né? Então esse estudo da arqueologia nos ajuda a construir esse cenário, por exemplo. Oi, Júlio, eu Oi, antes de Dulce. ir para Israel, eu assisti todos os vídeos da Aline. Isso Ah, me é? ajudou muito. Quando eu cheguei lá, parecia que eu já tinha estado lá. Ah, que Muito legal. legal. Você aproveita muito mais. Ah, que legal, que legal. Eu gosto muito do canal dela também, os vídeos são muito interessantes, né? E assim, e tem vários achados, várias descobertas arqueológicas, né? Esse livro aqui da Thomas Nelson, acho que deve ter quase 1000 páginas, então tem coisa demais que vem sendo descoberta, né? Que vem sendo estudada, e tem muita coisa ainda a ser descoberta, né? Tem muita coisa que ainda está soterrada, né? Tem um vídeo recente da Aline em que ela vai na Cidade dos Gigantes, não sei se vocês chegaram a ver. E é uma cidade que ainda está soterrada. Então não fizeram escavações ainda. Então tem muita coisa ainda para ser descoberta nesse campo. Então, né, passagens que hoje são obscuras ou são de difícil entendimento, daqui a pouco vão ficar claras. Porque novas descobertas arqueológicas vão nos ajudar a entender essas determinadas passagens, entendeu? Então, assim, de novo, não tem contradição na Bíblia. É que a gente ainda não sabe tudo. Ô, Júlio, até, desculpa, é importante que a gente perceba o quanto o tempo
Ao contrário de assim de provar, né, que a Bíblia é um livro, é um mito, né, uma fábula, né, ela vai provando a cada achado as histórias que a Bíblia conta. Então isso é muito interessante. A gente tem vários achados recentes que dizem respeito ao reinado de Davi, outros em relação a Nínive e outras cidades, povos mencionados na Bíblia, que pouco a pouco vão sendo encontrados os achados Uhum. arqueológicos que vão identificando cada uma dessas partes da Bíblia, né? Sim. E mesmo relatos, né, que parecem é, é, fantasiosos, né, como o caso dos gigantes, por exemplo, que eu citei agora, né, a própria Aline, nesse vídeo, ela vai a um museu lá e ela mostra as lanças que foram encontradas nessa cidade dos gigantes. E são lanças gigantescas, assim, uma pessoa comum não teria capacidade de segurar uma lança daquela, além da roupa, né, da armadura para você ir para a batalha, segurar uma lança que de mais de 2 metros de comprimento, pesadíssima. Então, assim, né, a Bíblia é a palavra de Deus e como palavra de Deus ela é verdadeira, né? Então isso não pode sair de forma alguma da nossa mente, tá? Então, assim, vários desses achados nos ajudam, né, a entender o texto. E assim, talvez o primeiro, o mais importante deles, ou um dos mais importantes que fez a gente entender a escrita do Egito Antigo, que era a escrita, que é um campo muito rico, foi esse aqui, que é a Pedra de Roseta. Tá? Essa pedra aqui está lá em Londres, está no museu, eu esqueci o nome do museu agora, mas eu tive a oportunidade de vê-la pessoalmente. Essa pedra foi encontrada por Napoleão, né, num lugar chamado Roseta, que agora se chama El Rashid, que fica no Egito, e ela tem um decreto do faraó Ptolomeu V. Isso foi escrito no ano 196 a.C. E por que essa pedra é importante, né? Porque esse registro, esse decreto promulgado por esse faraó, está escrito nessa pedra em 3 idiomas diferentes. Ele está escrito em demótico, ele está escrito em hieróglifos, que é a língua do Egito Antigo, e que a gente não sabia como ler e como interpretar, e está escrito em grego, que é uma língua conhecida. Então, o estudo do texto contido nessa pedra permitiu a gente entender o idioma do Egito Antigo, que é fundamental para a gente entender a história de muita coisa que aconteceu. Tá? Então, essa descoberta dessa pedra foi fundamental. Outra coisa muito importante também foi a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, né? São textos muito antigos, são textos escritos entre o século 3 antes de Cristo e o século 1 depois de Cristo. Eu não sei se vocês foram, mas há muito tempo atrás teve uma exposição naquele museu perto da Estação da Luz. Eu esqueci o nome do museu agora, mas eu fui lá e vários desses manuscritos estavam ali no museu para a gente Não é, ver. não é na Pinacoteca? Não, não foi na Pinacoteca, Débora. É pertinho da Estação da Luz ali. Eu não lembro o nome do museu. Ai, mas faz muito tempo. Faz muito tempo. Então, assim, esses manuscritos foram encontrados, né, em cavernas, num lugar chamado Qumran, que fica na Cisjordânia. Então, dentro dessas cavernas, eles acharam vários jarros. E dentro desses jarros haviam vários desses manuscritos. E assim, e esses manuscritos têm muitos textos bíblicos, muitos livros bíblicos inteiros, completos, né? Em muitos casos são os registros bíblicos mais antigos já descobertos, né? E além dos textos bíblicos, foram encontrados dentro desses jarros, né, uma série de outros documentos. E do que falavam esses documentos?
falavam de outra, da religião da época, ou das religiões da época, né? Tinham textos de literatura, tinham texto das práticas que eles tinha texto que falava de economia, tinha texto de tudo que é jeito. Então, assim, além de comprovar livros bíblicos, né, que já se tinha por outras fontes, esses manuscritos trouxeram luz sobre vários outros aspectos da cultura da época. Então também é um achado arqueológico muito importante, né? E assim, e muitos desses manuscritos ainda estão sendo decifrados, tá? Foi encontrada uma quantidade muito grande de textos e muitos deles ainda estão sendo decifrados, ainda não foram completamente traduzidos. Tá? Então tem muita coisa ainda para ser descoberta e para comprovar mesmo que a Bíblia é verdadeira. Outro achado muito interessante também, que está lá no Egito, está no Museu do Cairo. Essa pedra aí é chamada Estela de Merneptah. Isso aí é um bloco de pedra, né, que está lá no Museu do Cairo. E nela, esse texto aí, por exemplo, é um texto em hieróglifo, né, no idioma do Egito Antigo. Então, se não existisse a pedra Roseta, esse texto aí seria indecifrável, provavelmente. Né? E o que está escrito aí? Esse texto narra as conquistas desse faraó, Merneptah. Esse faraó reinou entre 1213 e 1203 a.C. E o que ele fala especificamente? Esse texto fala que os israelitas ocuparam a antiga terra de Canaã há 3.200 anos atrás. Então, assim, não é a Bíblia, só a Bíblia, né, para os incrédulos ou para aqueles que não acreditam na Bíblia, não é só a Bíblia que conta essa história. Isso aqui é um documento egípcio, escrito por um faraó, que comprova. Desculpa, é tão legal isso que até emociona a gente. que comprova que comprova o texto bíblico, entendeu? Isso, né, para a gente que tem fé, isso é superficial, né? Mas assim, a ideia aqui não é a gente, é, não é a gente, não é a gente tentar afirmar que a Bíblia é verdadeira. A gente já sabe disso, né? A gente já tem essa convicção. Mas a ideia aqui é tentar trazer mais informações, né, ou fazer com que essas informações nos ajudem a entender melhor a palavra de Deus. Né? Então essa é a ideia e esse tipo de achado nos ajuda muito nisso. Outro achado aqui, a piscina de Siloé. Então esse lugar foi descoberto em 2004. E se a gente, sei lá, tem outros textos que falam disso, mas se a gente ler João 9:11, está escrito assim: Ele respondeu: O homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Então Jesus curou um cego nesse lugar aí que vocês estão vendo na foto. Tá? Então não é um lugar inventado, né? A gente viu na semana passada que muitos críticos da Bíblia dizem que os fatos foram inventados, né? Às vezes fatos, lugares, autores, mas não, tá aí, ó. Foi nesse lugar aí que Jesus curou um cego e isso está escrito, está registrado na Bíblia também e o lugar está aí para comprovar. Mas aí vem uma pergunta. A Bíblia é um livro de história? O que vocês acham? Eu acho que a intenção do autor muitas vezes não é
demonstrar a historicidade da Bíblia, mas ela relatando fatos cronologicamente, ela pode ser considerada um livro de história, sim. Joia. Acho que uma resposta que a gente pode dar é sim e não. A Bíblia contém verdades históricas, né? Contém a maior verdade de todas, que Jesus Cristo ressuscitou. Mas essas verdades históricas são selecionadas, ou seja, elas estão na Bíblia porque elas têm uma função para o entendimento ou para a mensagem que Deus quer passar para a gente. Mas assim, a Bíblia não pode ser considerada como um livro de história do mundo. Eu coloquei um livro aí como exemplo, que conta a história do mundo. Não é esse o papel da Bíblia, tá? E não, nem deve ser. A gente não pode considerar Gênesis como um livro de história, ou nenhum outro livro da Bíblia como um livro de história. Mas, os 66 livros da Bíblia têm fatos históricos narrados em seu texto. E esses fatos são fatos escolhidos, né? São textos inspirados e são os fatos que Deus quis que esses autores registrassem para que a gente pudesse ter um melhor entendimento do que ele queria dizer para cada um de nós, né? E isso foi feito assim para quê? Para que a gente tenha uma compreensão maior de quem é Deus. Então Deus se revelou na história. O Filho de Deus veio veio fazer parte da nossa história. E esses textos nos mostram quem Deus é. E também eles nos ajudam a saber o que Deus realizou por nós. Né? Qual foi o plano de Deus desde o começo? Desde o Gênesis. Né? O plano de Deus é a redenção da humanidade. Né? Através de quem? Através de Cristo. Isso tudo está narrado na Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse. Então, sim, cheia de fatos históricos? Sim, com certeza. A gente viu aqui que vários desses fatos nos ajudam a montar uma linha cronológica, nos ajudam a achar cidades e lugares, nos ajudam a saber costumes, a saber várias coisas, mas não serve como um livro de história. E sim, a Bíblia é a palavra de Deus, que contém passagens históricas contidas nela. Então, além então, assim, essas três linhas de estudo são muito importantes, são muito fundamentais e são muito interessantes da gente conhecer mais aprofundadamente, né? Então, assim, para concluir, o cristianismo é uma religião histórica e a Bíblia pressupõe que Deus se revelou na história da humanidade. Então, isso, a gente já falou isso aqui, mas isso é muito importante. O cristianismo é uma religião histórica. Os fatos contidos na Bíblia são fatos históricos. Né? E isso tem que tem que fomentar dentro de cada um de nós o interesse em saber mais da história, o interesse em saber mais da cultura, o interesse em saber mais dos costumes, o interesse em saber mais de tudo que for possível e de que tiver ao nosso alcance para melhorar o nosso entendimento da palavra de Deus. Então, a ciência e a religião não são inimigas. Né? A ciência ela está aí para ajudar a gente a entender mais o que Deus quer que a gente saiba e qual é a mensagem dele para cada um de nós. Tá? E a gente não pode desprezar isso. Né? Deus nos deu esses homens, esses arqueólogos, esses estudiosos, essas pessoas que dedicaram as suas vidas a entender melhor o porquê das coisas, e a gente tem que fazer uso disso para o nosso engrandecimento, para o nosso entendimento, e para que com esse conhecimento a gente possa abençoar outras pessoas, né, e tirar pessoas que muitas vezes estão sendo enganadas, estão sendo iludidas e estão sendo ludibriadas por falsos mestres. Né? Então a gente tem, hoje é muito fácil, né? A gente tem muita ferramenta na mão. É muito fácil ser enganado
E é muito fácil para aqueles que têm vontade e têm disposição ter esse conhecimento para não ser enganado e para não deixar que outros sejam enganados. Tá. Gente, por hoje é isso só. Muito obrigado. Ah, só não, tem a lição de casa ainda. Espera aí. Ó, lição de casa. Como nós, em 2023, devemos compreender e aplicar as lições contidas na Bíblia, já que essas lições foram dadas em contextos, épocas e culturas muito diferentes das nossas. Será que a gente precisa reescrever a Bíblia? Versão 2.0? Corrigida e atualizada? O que vocês acham? Né? Depois a Débora vai mandar para vocês aí o link aí para os comentários, tá bom? Muito obrigado, que Deus abençoe a todos.